Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia se valorizar, pessoal, acima de 1000%. Isso mesmo que vocês ouviram, podendo chegar até mesmo a uma valorização de mais de 1.200% olhando para o médio prazo. E além disso, o banco pode retomar bons pagamentos de proventos. Parece loucura eu falar que uma empresa do tamanho do Banco do Brasil, né, com mais de 100 bilhões de valor de mercado, o banco acaba sendo uma blue chip na bolsa, uma empresa de grande capitalização. Então, presume-se, né, que empresas maiores não tenham tanto potencial de valorização. Mas essa tese acaba sendo muito simplista e não é tão simples quanto parece. Se a empresa ela for de commodities, mesmo ela sendo grande, ela pode continuar dobrando o seu valor de mercado a uma taxa bem acelerada, porque basta essa mercadoria ou serviço que essa empresa tenha crescer fortemente, ser muito demandada, o valor de mercado da companhia poderia aumentar abruptamente. E esse é o caso do Banco do Brasil. Vou explicar aqui um segredo com relação ao agronegócio, que o banco poderia se beneficiar de um ciclo positivo das commodities aqui no Brasil. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas expectativas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 36% de todo o meu portfólio nas ações do Banco do Brasil, que acaba sendo o top 1 aqui da carteira, e o restante está subdividido em mais 5 ações. Itaú, também representando empatado com o Banco do Brasil, BR Partners, né? Petrobras, BB Seguridade e as ações da Vale. Indiretamente, eu também já estou ainda mais exposto no Banco do Brasil, né? Através da BB Seguridade, que acaba sendo aí a sua subsidiária. Por mais que as negociações da BB Seguridade sejam naturalmente distintas com relação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, poucas pessoas falam isso para vocês, mas eu vou abrir o jogo aqui de vez. É um banco extremamente cíclico, tá? Muito mais cíclico do que os outros concorrentes privados. O Itaú, o Bradesco e o Santander. Por quê? Por mais que o Bradesco seja bem cíclico, a ciclicidade do Bradesco está muito ligada para a carteira de pessoa física, né? Para a parte de pequenas e médias empresas e a parte de varejo ali para a classe D e E. O Banco do Brasil, o agronegócio, por mais que ele seja um pilar vital na economia brasileira, representando mais de 40% do PIB, o agro é extremamente necessário para o país. Ele é cíclico, porque ele depende do quê? De preço de commodities. E o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agronegócio, ele se beneficia, né? Quando as commodities agrícolas estão em alta, estão altamente demandadas, que não é o cenário atual. Perceba que a soja segue se desvalorizando em relação ao seu topo em uma proporção bem expressiva. Por mais que o preço da soja tenha se recuperado agora, quando você pega a queda total, pegando o preço atual da soja e dividindo, né, pelo que era antes, que era mais ou menos, se a gente pegar 1.117, dividido por 1.800, né? Então, na verdade, o preço da soja caiu 37%. E, consequentemente, o agro acaba sendo movido por isso. O Banco do Brasil, por exemplo, grande parte da carteira de crédito com ligação ao agronegócio, a soja representa de mais de 30% de todas as suas vendas. Não é vendas diretamente de soja, mas vem tecnicamente emprestar para clientes que acabam vendendo esta mercadoria. Se, consequentemente, o preço da soja cai, o agricultor não tem tanta margem para vender caro. E aí, ele não vai pagar os empréstimos, né, junto ao Banco do Brasil, aumentando o que a gente chama de inadimplência, que inclusive neste trimestre, né, o custo de crédito do Banco do Brasil está extremamente alto. E a inadimplência
para pessoa física, pessoa jurídica, agronegócio está alta, fazendo com que o banco tenha um salto da inadimplência. Perceba que pegando aqui a inadimplência total do Banco do Brasil, supera mais de 5,63%, tá? Então, um ponto que poderia destravar muito valor para o banco seria a própria melhora do agro. Se o preço da soja subir, a inadimplência poderia voltar a ceder e, por consequência, o banco poderia entrar num novo ciclo de alta. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui para vocês, olha quando a gente pega o Banco do Brasil desde o Plano Real. O banco gerou aqui de rentabilidade mais de 37% ao ano. Isso não considerando a inflação. Se eu colocar aqui inflação, o banco me gerou, a inflação média no Brasil, 31% ao ano numa lupa de 35 anos, tá? Já imaginou isso? O Banco do Brasil, pegando desde 1995, gerou 31% ao ano de forma composta, já descontando a inflação. Até porque o cálculo aqui, né, não está descontando a inflação. Então, quando você coloca aqui, ó, 31% ao ano, você está mais do que dobrando o seu capital ao longo do tempo. Significa que 10 mil reais em Banco do Brasil a uma lupa de 35 anos teriam se transformado em 127 milhões. Olha só o tamanho da rentabilidade que o Banco do Brasil proporcionou para o seu acionista numa lupa de 32, 35 anos. Por quê? Porque o banco é muito mal precificado pelo mercado. E quando ele está passando por essas dificuldades, né, ligadas em commodities, a ação tende a ficar bem depreciada. Tanto que quando você pega o Banco do Brasil no último ciclo de commodities, um ciclo de verdade, não é esses voos de galinha que a gente tem aqui na bolsa, foi um ciclo massivo de commodities que a gente teve aqui no Brasil, que foi ali, ó, de 2002 até 2007. Olha quanto que a ação do Banco do Brasil subiu. Saltou de 70 centavos para a faixa de 7,50, tá? Mostrando o caráter cíclico do Banco do Brasil, porque em momentos que as commodities estão bombando, a China está comprando bastante, que a China, pessoal, é um importantíssimo comprador de commodities aqui no Brasil, tá? Nos últimos bons, a China acabou expandindo a sua base monetária, aumentando seus investimentos aqui no Brasil e comprando bastante commodities. E aí, o agro acabou se beneficiando e com o agro beneficiando, levou a Bolsa Brasileira a renovar máximas históricas por conta de alta de commodities, né? E aí, ou seja, se o banco sobe tudo isso num ciclo positivo, denota de que poderia acontecer novamente. Porque, pessoal, não sou futurologo, mas é uma questão óbvia, é uma questão de probabilidade. Se o agronegócio engatar um ciclo de alta, o Banco do Brasil pode se beneficiar muito, muito fortemente. Já por curto prazo já tem benefícios positivos, né? A própria MP 1376 promete renegociar dívidas, o banco já vai voltar a ter uma lucratividade mais condizente com a época dele, de 14% a 15% ao ano. Mas o que poderia fazer o Banco do Brasil dar um sprint, né? Ou seja, pessoal, tecnicamente aí, crescer o seu lucro líquido a uma taxa muito acelerada, seria, tecnicamente, o agro, as commodities acabarem reagindo, né? Se as commodities reagirem, o banco pode decolar na cotação e pagar altíssimos proventos. Isso é o bom de empresa cíclica. Quando você compra na baixa, você consegue abstrair bons proventos no médio prazo e mais ainda uma valorização. Detalhe que o Banco do Brasil segue muito barato, cotado pela metade do valor de patrimônio, hoje negociando em 0,57 PVP. Só para ele bater uma vez o valor patrimonial da ação, as ações do BB teriam que se valorizar 75%, que é sim bastante espaço para o banco se valorizar. Em mercados mais eufóricos, o banco chega a custar 1,5 vezes o valor patrimonial, te trazendo hoje um potencial frente, né, a basicamente aí o valor patrimonial atual de 0,57, você tem um potencial de alta de 163% nas ações do Banco do Brasil. E para além desse potencial de reprecificação que poderia se acontecer no Banco do Brasil, não seria nada de outro planeta, o banco continua sólido. O problema no curto prazo é que na inadimplência aumentou, o banco está tendo que reservar uma parte que seria contabilizada em lucro para, consequentemente, aí guardar para colchão de calotes, né? Então, consequentemente, o Banco do Brasil só está sofrendo com essa inadimplência e aí o lucro está sendo consumido. Mas se você trabalha numa lupa, né, de recuperação, o banco pode estar absurdamente barato e com bom provento projetado. Supondo para daqui, né, a 2 anos, ou seja, 2029, o lucro do Banco do Brasil tenha retornado para 30 bilhões. Então, na verdade, você está comprando uma ação por um PL projetado
de apenas 3,5 vezes o seu preço-lucro. Se você usar o inverso do preço-lucro e pagar um payout na faixa aqui, ó, de 40%, que fica mais condizente com a regra histórica do Banco do Brasil, 40% do seu lucro líquido, o banco pagaria 11,4% de yield. Então perceba que o banco segue muito barato olhando por esta lupa, né? Fora o extraordinário, porque se o banco batesse de fato esse múltiplo muito descontado, você já poderia observar aí, né, de que você estaria comprando um banco com um yield extremamente alto e ainda mais elevado com essa expectativa de crescimento do resultado. Por isso que olhando o Banco do Brasil numa lupa de médio prazo, parece ser uma tese bem interessante. Imagina o lucro voltando para 37 bilhões. Hoje você está comprando em um banco cotado por um PL de projetivo na casa de 2 vezes. Se você fizer o inverso do preço-lucro e aplicar um payout de 40%, você já tem aí mais de 14% ao ano em dividend yield, mostrando que a depender do preço que você paga, você consegue sim uma boa rentabilidade. O problema do Banco do Brasil é essa ciclicidade, mas também depende de investidor para investidor, né? Se o investidor gosta de comprar pechinchas, o Banco do Brasil nestes patamares de preço, com um valor patrimonial bem barato, PL projetado muito descontado, pode se beneficiar fortemente com a retomada da rentabilidade, que vai acontecer, a gente só não sabe quando exatamente vai acontecer. Mas no curto prazo, a gente já pelo menos tem uma visão de quando, muito possivelmente, a empresa já vai começar a ter os primeiros sinais de melhoras, que será a partir do segundo semestre de 2026. O banco já vai começar a ter queda na inadimplência e aceleração da rentabilidade, principalmente com o MP 1376. Mas para mim isso vai ser só um help de curto prazo, o que vai ajudar de fato o Banco do Brasil, né, a decolar o resultado novamente é o agro, né? Se o agro acabar reagindo, o banco também tende a reagir com a mesma magnitude. E sim, com um potencial de alta de mais de 1000%, caso aconteça aí, né, um novo ciclo de alta na Bolsa Brasileira, o preço das ações do Banco do Brasil poderiam se valorizar abruptamente. Claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E mais barato que uma pizza, totalmente automatizada e com os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Forma. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Eu me interessei, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar aqui ó, na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês seguem comprando ações do Banco do Brasil. Em particular, tenho o banco na carteira, não sigo comprando no momento, mas porque eu tenho focado em outras, tá? Que já no curto prazo me pagar bons proventos tão baratas também. O Banco do Brasil eu posso voltar a comprar se manter nesse preço de 18 a 19 reais. Já acho que tem sim um bom desconto em relação ao patrimônio do banco que ele realmente deveria valer. Por isso que nestes preços eu acho barato para você que tem uma tese de 3 anos ou mais, sabendo que no curto prazo você vai sim receber um provento não muito agradável. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!